Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você professor, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, é com grande alegria que estamos mais uma vez aqui para participar desta videoaula como subsídio para a ministração da aula nas nossas salas de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos comentando aqui a lição de número 3, que tem como título Os Heróis que Plantaram as Sementes da Reforma. E para comentar esse tema, esse título da lição 3, eu estou aqui acompanhado do meu amigo, irmão Nilson, ali da nossa congregação de Jardim do Estádio. Dê a sua saudação aí, irmão Nilson. Pai do Senhor, meus irmãos, é um prazer, na verdade é uma honra, né? E agora, publicamente, vou falar. Estou aqui do lado do mestre, né? Pastor Adailton, obrigado pela contribuição no trimestre anterior. Amém. Sobre o livro de Eclesiastes. Aprendi muito, né? E foi muito bom, foi edificante. Então, é um prazer, uma honra poder estar colaborando hoje nessa videoaula de número 3. E vamos aprender juntos aqui, né? Nesse dia de hoje, né, pastor? Obrigado pelas palavras, irmão Nilson. É sempre um prazer poder cooperar na obra do Senhor, né? E não diferente, nós estamos com uma lição muito abençoada, né? Uma lição que fala sobre os heróis da igreja cristã, né? Os heróis da fé. Na lição de número 1, nós estudamos sobre um herói do período patrístico, né? Na lição de número 2, nós estudamos sobre a vida de Agostinho, né? Há quem coloque Agostinho também no período patrístico, né? Há autores que fazem outro tipo de divisão, mas o fato é que nós estamos estudando aí a vida de homens que deixaram a sua marca na história da igreja cristã, né? E hoje nós vamos continuar percorrendo essa linha histórica, né? E nós vamos para um período que ficou conhecido na história da igreja como o período pré-reformista, né? Esse período ele vai mais ou menos aí do final do século XIII a meados do século XVI, que é quando estoura, né, a reforma protestante, né? É interessante nós entendermos algumas características desse período, né, para que nós possamos compreender a posição, né, principalmente destes dois heróis da fé que nós vamos estar estudando aqui nessa lição de número 3, né? Esse período pré-reformista, é importante destacarmos que ele foi marcado pelo descontentamento com a igreja majoritária. E entenda-se aqui igreja majoritária como a igreja católica medieval, né? Muitos escritores de histórias da igreja, eles gostam de usar essa terminologia, igreja majoritária, porque era a igreja que prevalecia, a igreja católica romana, porém havia cristianismos de periferia, podemos assim dizer, né? Existiam muitos outros movimentos cristãos naquela época, mas a igreja majoritária era a igreja católica medieval. Então havia um descontentamento muito grande com esta igreja, e as causas deste descontentamento eram muitas, mas as principais podemos destacar, né, a devassidão moral dos religiosos formais, né? No caso, os padres, os monges. Quando a gente lê os livros de história da igreja, eles destacam esse período aqui, pré-reformista, como um período em que os líderes da igreja católica e até muitos papas, né, estavam envolvidos numa vida promíscua. Muitos dos monastérios, lugares aonde pessoas iam se retirar para, entre aspas, servir a Deus, né, tentar servir melhor a Deus, acabaram se tornando verdadeiros antros de prostituição, de fornicação. Então,
uma das principais causas que causou, né, que originou esse descontentamento na população, na sociedade medieval, com relação à Igreja Católica, foi essa devassidão moral, né? Os líderes da grande igreja, da igreja majoritária, eram pessoas que falavam uma coisa, né, e viviam outra completamente diferente, né? E outra característica que nós podemos destacar desse período pré-reformista é que foi um período marcado por muitas doutrinas heréticas, né? Muitos credos distorcidos quando nós os olhamos à luz da Bíblia. Acho que é importante destacar que nesse período pré-reformista, a grande maioria dos dogmas católicos, né, já estavam formados, ou pelo menos já estavam aí praticamente formados, o purgatório e, enfim, por aí vai, né? O conceito deles dos elementos da ceia, que nós vamos estar aqui comentando mais na frente na lição. Então, essas aí foram as principais características desse período, né, pré-reformista. E esse sentimento de descontentamento, né, fez com que se despertasse também um sentimento reformista, né? Vale destacar que estes homens aqui, né, eles almejavam por uma reforma nessa igreja majoritária. Eles almejavam que essa igreja majoritária voltasse aos primórdios do Evangelho de Cristo, voltasse aos princípios do Evangelho de Cristo. E esse sentimento reformista, vale a pena destacar isso também, ele foi despertado tanto no coração dos pensadores da época, quanto também no povo comum, né? Os próprios leigos, né, a sociedade comum, eles almejavam uma igreja que se parecesse mais com a igreja de Atos dos Apóstolos, né? E não uma igreja como a que eles estavam a testemunhar, a ver, né? E isso fez com que surgissem alguns personagens, né, que se destacaram pelo seu fervor reformista, né? E esses foram, como diz o título da nossa lição, os heróis que plantaram as sementes da reforma, né? Vale a pena destacar que a reforma, o sentimento de reforma não nasce com Lutero, né? Não nasce com Calvino. O sentimento de reforma nasce séculos antes, né? Com personagens que alguns deles se disporam a dar sua própria vida pela causa do Evangelho, por amor às Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos estudar dois desses personagens, né, irmão Nilson? Verdade. Que é John Wycliffe e John Hus. John Wycliffe e John Hus. Mas vale a pena pontuar aqui também, meus irmãos, que para ser considerado um pré-reformador, né, era necessário duas atitudes. Perfeito. E para aquele contexto, atitudes muito desafiadoras de serem tomadas. E o nosso comentarista aqui destacou muito bem, né, essas características, que é, em primeiro lugar, um rompimento com o padrão moral e social que havia sido estabelecido, né, na igreja majoritária, bem como um rompimento doutrinário e teológico. Então, para ser considerado um pré-reformador, né, ou alguém que detinha esse sentimento de reforma na igreja, ele precisava ter basicamente aí essas características. Mas vamos falar um pouquinho, né, irmão Nilson, sobre esses dois pré-reformadores. Vamos, antes da gente falar, eu tô desde quando eu vim para cá já pensando aqui. No texto-chave, me chamou, destacou, usando até a palavra que o pastor Renan fala bastante comigo, me saltou aos olhos o texto-chave que está em 2 Reis, capítulo 22, verso número 11.
que fala assim: quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Quem que começa, né? Nós estamos falando de reforma, e você acabou citando dois requisitos que precisavam ter, né? No caso, a gente está falando de pré-reformadores, precisava ter esses dois, né? Esse rompimento moral e social, né? E isso começa de que forma? Quando você depara com a Escritura. E é exatamente isso que vai acontecer aqui nessa época. Os dois reis anteriores ao rei Josias, tanto seu pai como seu avô, totalmente ímpio, totalmente contra. A idolatria era tomada naquela época, o templo de adoração a Deus já não era utilizado para adoração a Deus. Então, sim, é inserido um culto estranho, e nessa reforma é encontrado o livro da lei, e o livro é trazido até o rei Josias, e que me chamou interessante aqui, que ao ouvir a leitura, foi feita a leitura apenas, pastor Adailton, não houve um sermão expositivo aqui, nem um sermão top, ou qualquer outro modelo de sermão, apenas a leitura. Olha como é poderosa a palavra de Deus. A leitura do livro, só a leitura foi capaz de promover isso no rei Josias. Ele rasga suas vestes, que era o costume naquela época, de se humilhar, de entender que estava tudo errado, que precisava voltar. E isso me chamou a atenção. E não tem como fazer reforma sem seguir o que a Bíblia está dizendo, que a palavra nos ensina, né? Eu costumo dizer que mexa com a Bíblia e ela mexe com você. E eu não tenho dúvidas de que estes homens tiveram esse sentimento reformista despertado nos seus corações, porque eles mexeram com as Escrituras. Eles pararam para ler as Escrituras. Enquanto a grande maioria, né, dos teólogos da igreja majoritária estavam preocupados em preservar a tradição, aquilo que havia sido construído ao longo de séculos de existência da igreja majoritária, esses homens estavam preocupados em ouvir o que Deus tinha para falar e através da sua palavra. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, irmão Nilson, de que eles mexeram com a Bíblia e a Bíblia mexeu com eles e fez com que eles se tornarem, né, esses dois expoentes de um sentimento de reforma para a igreja. Nós vamos estar falando sobre cada ponto aqui, que você já iniciou aí, que é uma benção. Eu peguei aqui, isso aqui é um livro de John Fox, o livro dos Mártires. E aqui é uma das declarações do Wycliffe, que é um pouco parecido com o Hans, que ele segue, é discípulo, né? Ele segue um pouco. Para poder fazer esse rompimento, o que ele identifica que está errado ali na instituição da Igreja Católica. E aí eu peguei aqui do livro, eu vou ler. A primeira coisa era a Santa Eucaristia, que é depois da consagração, falava que aquela Eucaristia ali era o verdadeiro corpo de Cristo, que é um termo que a gente vai falar que é a transubstanciação. Muito né? E interessante, foi tantos anos atrás, pastor Daí, até hoje, algumas igrejas ainda têm isso, né? Esse misticismo na hora da ceia, do pão, do cálice, do suco, depois de orado, vai transformar, né? Fale um pouco sobre isso aí, pastor. A gente poderia comentar isso um pouco mais na frente, mas já tocamos no assunto, então não vamos deixar passar em branco, né? Eu me converti num tempo em que, quando acontecia, né, o cerimonial da ceia, que se fazia a oração, né, era mais ou menos parecido com essa crença católica. Por quê? Porque quando sobrava pão ali, o suco de uva, algumas pessoas queimavam aquele pão, outros enterravam, porque ninguém poderia comer daquele pão depois que... Era o misticismo, depois, né? Que era feita aquela oração de consagração, ninguém podia beber aquele suco de uva. E queira ou não, ainda que inconscientemente, né, isso é uma influência católica, né, dessa época, no nosso cristianismo pentecostal, como ainda hoje existem algumas influências católicas no nosso cristianismo pentecostal, como, por exemplo, essa diferenciação no lugar do culto que se faz entre o clero e o laicado. Isso é herança católica. Verdade. Se você for olhar para as igrejas
que tem herança diretamente ligada à reforma, não existe isso, né? Essa diferenciação, não, o clero tem que ficar à parte aqui, né? O laicado, mas não é o assunto da nossa lição, né? Mas isso é fato que, mesmo inconscientemente, muitos dos nossos, e diga-se de passagem, não faziam isso de má fé, mas faziam isso por não entenderem isso, por não terem um conhecimento mais apurado do que verdadeiramente significa a ceia do Senhor. Mas este é um fato. E eu acredito que muita gente hoje ainda procede dessa forma, né? Com certeza. Outro ponto do Wycliffe que ele fala, isso aí é assunto até hoje. Pedro não recebeu, acima de qualquer outro apóstolo, poder algum conferido a Cristo. E aí você tenta fazer o link que Pedro foi o primeiro papa, né? E aí foi a sucessão que Pedro, que recebeu ali a chave da igreja, sem contar que não tem base bíblica nenhuma e nem histórica sobre isso, né, pastor? Sim, sim. Nesta época, o papado, ele rivalizava em poder com os reis das nações que estavam se formando, né? Nesse período aqui, que compreende esse período pré-reformista, foi um período que historicamente coincide com a formação dos estados, com a formação das nações, né? Nós já tínhamos ali a Inglaterra, já existiam outros países que estavam se formando. É tanto que o John Wycliffe, ele tem um papel importantíssimo nisso. Por quê? Porque o John Wycliffe, ele afirmava o seguinte, eu até destaquei isso aqui, né, que em assuntos de ordem material, o rei estava acima do papa. E isso era inadmissível, né, para o papa, para a igreja majoritária. Porque para eles, a palavra do papa estava acima da palavra de todos os reis, né? E uma das teses que John Wycliffe defende é que não, em assuntos materiais, quem tem a palavra, né, é o rei, é o chefe do Estado, é o chefe da nação. Então, em John Wycliffe, aqui a gente não vai estudar a teologia dele, é claro, mas só para dar uma pincelada, em Wycliffe nós já começamos a ter esse conceito de separação da igreja e do Estado. Verdade. Nós temos existiram alguns outros personagens na história da igreja que pensavam da mesma forma, mas que teve coragem, né, de confrontar o papado, né? A gente pode dizer que quem começa com essa confrontação assim de uma forma mais veemente é John Wycliffe, né? Tanto é que ele é considerado um patriota, né, e reformista, um homem que tinha interesses nacionalistas. Ele pensava no seu povo, no seu país também, né? Ele pensava na sua gente. Ele era querido pelo seu povo, né? Ele era querido, inclusive, pelos senhores feudais, que era quem estava no meio ali e que não concordavam com essa posição autoritária que o papado queria infligir às nações, aos estados. Então, o Wycliffe, em todo esse processo, né, de separação da igreja, a gente sabe que a igreja católica tinha um poder muito forte, né? Era uma senhora feudal, né, muito forte, detentora de muitas terras. Inclusive, essa era uma crítica, né? John Wycliffe, ele afirmava que as riquezas e propriedades do clero estavam diretamente desassociadas do cristianismo bíblico e por isso a igreja majoritária precisava voltar. Foi uma denúncia, né? Um cristianismo mais simples, né? Ele usava até mais pobre. Então essa era uma denúncia que John Wycliffe fazia, né? Que ele dizia que existia uma discrepância entre os ensinos da igreja e o ensino de Cristo e dos apóstolos. Você está citando a época do feudalismo, que é justamente isso que a gente vai poder entender, essa divisão de classe. Eram as três classes. Era a nobreza, o clero e os feudos, né?
que era o que tinha as terras. O que aconteceu? Era bem distinto, parecia hoje, né? Os três poderes, legislativo, judiciário, né? E o executivo. Só que sim, ambos não interferiam, né? O que acontecia? O clero, ele passou para cima, da nobreza, acima do rei. E agora o clero que determina, era o clero que colocava rei, que tirava os reis, não é mesmo? Era o clero que determinava assuntos, não só assuntos da igreja, mas assuntos políticos também. E aí o clero pegou todo esse poder e aí ficava na mão do Papa, não é isso? E aí foi um dos pontos que levantou o Wycliffe, porque ele falava que o Papa de Roma, que essa ideia que você falou, no início ali da Europa, cada um, não só na Europa, no mundo inteiro, né? O que eles queriam? A hegemonia de poder. Então eles queriam criar um Papa, um bispo universal, que pudesse centralizar todo o poder. E é o que acontece, tanto de Alexandria, na Macedônia, né? Em Roma. E o primeiro Papa que vai ser ali, que inicia ali, é Gregório I, né? Que vai com Papa universal, o Bispo universal. Então todo o poder era centralizado. E o Wycliffe vai defender, ele vai dizer que o Papa de Roma não tem poder algum superior ao que qualquer outro apóstolo recebeu de Cristo em relação à chave da igreja ou a cuidar da igreja. Sim, sim. É tanto que o John Wycliffe, abertamente, ele se opunha ao Papa. Ele chamava o Papa de anticristo, né? E o nosso comentarista, inclusive, destaca aqui, né, que os papas ou papado, né, ficou com tanto ódio de Wycliffe que mesmo depois de morto, ele não foi martirizado, né, ele morreu não morre. Por conta de uma enfermidade, mas o Papa fez questão ali de que os ossos deles fossem exumados, né, e queimados, né, para de alguma forma tentar apagar a lembrança, né, desse grande pré-reformador. Mas, sem dúvida alguma, a principal contribuição, né, de Wycliffe foi a sua tradução da Bíblia, né, do latim para a língua inglesa, né, conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Verdadeiramente, John Wycliffe, ele desejava que o seu povo, que a sua gente conhecesse o Evangelho. Por isso que ele se dá essa empreitada de tradução, né? Parece que isso é tão antigo, mas é tão contemporâneo nos dias de hoje, porque assim, ó, se você não tem acesso à palavra de Deus, você é enganado. Qualquer coisa que falar, você vai acreditar. Era exatamente isso que acontecia. Por não estar no idioma deles, estava no latim, eles não falavam latim. Então, aí entrou todos esses dogmas, todas essas coisas. Então, sim, é o que eles falavam, que era a igreja está falando, é o clero, o papa está falando, o monge está falando, o bispo está falando. E aí o povo cai na corrupção junto. Então, olha o perigo. Não Sim. é só, levam toda, né, uma população inteira, isso é muito importante. E o Clive vai dizer o seguinte, que por isso que o interesse de traduzir para o inglês, né, do latim para o inglês, infelizmente ele não consegue fazer a tradução ainda em vida, mas a gente vai aprender que os seus discípulos lolados que vão terminar a tradução no próximo século. E aí uma das coisas que ele vai dizer é o seguinte, ó, também, que o evangelho é norma autossuficiente para governar a vida de todos os cristãos no mundo. Era o que o Wycliffe defendia. Por isso que ele entendia que o poder não era na mão de pessoas. O poder é Deus, é a sua palavra. Então, se o povo tivesse esse acesso, teria esse entendimento, seria aberto o entendimento deles, não é mesmo? Sim, com certeza. Né? Mas vamos falar um pouquinho também de outro grande pré-reformador que foi destacado aqui pelo nosso comentarista, que é o John Hus, né? Na minha opinião, alguém que deu continuidade ao legado, né? Diga-se de passagem, John Hus, ele simpatizava, né, com todas as ideias de Wycliffe, né? Ele denunciava os abusos da igreja, né? E outra coisa interessante, que com certeza ele foi influenciado por John Wycliffe, ele pregava na língua materna. Ele foi um sacerdote da igreja, né? Então, ele pregava na língua materna. Ele tinha essa preocupação de fazer com que o seu povo verdadeiramente fosse influenciado não pela tradição da igreja majoritária, mas pelo evangelho. Por isso ele tinha essa preocupação, pregar na sua língua materna, pregar de forma que o seu povo, que a sua gente pudesse entender. Isso a gente pode tirar até uma lição prática disso,
né? Verdade. Não adianta nós sabermos toda a teologia, né? Conhecermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se a gente não consegue falar na linguagem das pessoas, se a gente não consegue se fazer compreendido. Verdade. Isso é muito importante, né? A gente fala o grego. Nós Se a pessoa não vai percebemos que entender. muitas igrejas aí, né? Alguém para mostrar que sabe, Conhecimento, né? fala grego, fala hebraico. Não sou contra a se conhecer as línguas originais, pelo contrário. Estamos aqui Quem pra tiver a aprender. oportunidade, né, conheça. Isso vai fazer com que a pessoa tenha uma compreensão maior das escrituras, né, quando ela conhece os originais. Mas jamais nós devemos usar isso ou qualquer outro tipo de coisa, né, para demonstrar orgulho, soberba humana. Não é verdade? Você está falando sobre o Hans, a gente, né, falou de Wycliffe, né, ele não foi morto pelos seus algozes, que ao contrário, né, de Hans, que foi realmente queimado na fogueira, Sim. né, pela intolerância daquela época. Sim. E alguns historiadores vão comentar, acredito que você já leu também, que antes da sua morte ele solta uma profecia, né? Ele vai dizer que vocês estão queimando um ganso hoje, mas daqui a um tempo vai nascer uma águia que vocês não poderão, né, calar. Se tratando, 100 anos depois, de Martim Lutero. De Martinho Lutero. E sabe o que é interessante, irmão Nilson? Que o que fez Lutero fixar suas teses na Catedral de Wittenberg foi justamente as indulgências. E as indulgências foi algo que teve grande combate, né, por parte de John Hus. Né? John Hus, ele combateu as indulgências, aquela forma de comercializar a fé. Né? Foi o subterfúgio que a igreja majoritária achou, né, para levantar dinheiro para as suas empreitadas, né? Principalmente a construção lá da Basílica de São Pedro, né? Da grande sede deles lá no Vaticano. Mas John Hus, ele foi veemente também nas suas acusações, né, contra a prática da indulgência pela Igreja Católica. Né? E ele afirmava que isso é um pilar que vai se tornar mais tarde, né, um pilar da reforma protestante. Por isso nós chamamos esses homens aqui de pré-reformadores. John Hus vai dizer: somente a Bíblia é regra de fé e prática. Então a gente já percebe, por parte destes homens, um rompimento com a tradição católica. Né? Entenda-se por tradição católica tudo aquilo que foi construído pelos líderes da igreja hegemônica ao longo do tempo. Né? Até mesmo aquelas construções teológicas contradizentes da Bíblia. Mas para eles, né, ainda hoje, para a Igreja Católica Romana, a tradição ela tem tanta autoridade, ou se não maior do que a própria Bíblia, porque alguns, né, teólogos católicos mais fervorosos, podemos assim dizer, eles afirmam que a Bíblia é a construção da Igreja Católica. Então a tradição da igreja, por conta disso, tem mais autoridade que a própria Bíblia. E não é bem assim, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. O negócio é tão absurdo, você falou de indulgência, que é tão sério que olha que ponto que chegava. O Papa, ele emitia as bulas, que tinha, poder jurídico, literalmente. Sim. O que falava? Você recebia, dependendo da quantidade, você tinha X anos de perdão. Tanto 5 anos, 10 anos, e quem dispunha de mais dinheiro, você tinha perdão eterno, você podia pecar, e além mais ainda, a influência desses homens era tão grande, pastor Daíto, que ele chegava, por exemplo, ó, seu avô morreu, o seu pai morreu, eles estão purgando lá no purgatório. Se você receber essa bula do Papa, que fazer esse investimento, se pode dizer investimento, você pode tirar essa alma do purgatório e ir direto para o céu. Olha que ponto chegava. E Hans foi um que denunciou essas coisas, que Papa nenhum tem o poder de liberar perdão. Só o próprio Deus pode perdoar, mediante arrependimento, não é isso? É verdade. O nosso comentarista, a partir aqui
do ponto 2 da nossa lição, ele começa a fazer um contraponto, né, da história ou do momento histórico do rei Josias com aquele momento vivenciado, né, por esses pré-reformadores. E nós vamos seguir aqui, né, a linha de raciocínio do nosso comentarista, né, destacando as características, destacando aqueles pontos que trouxeram consequências negativas e depois aqueles que trouxeram consequências positivas para todo o povo de uma forma geral, né? Em primeiro lugar, né, nós vamos destacar as consequências negativas, a Bíblia perdida na casa do Senhor. E aqui nós estamos nos referindo, é claro, né, à época do rei Josias. E como é interessante, a Bíblia perdida, irmão Nilson. Como é que pode, né? O grande testemunho da lei, o grande testemunho da aliança de Deus com o povo, perdida, e perdida aonde? Dentro da casa, dentro do templo. Dentro do templo, do lugar de adoração. É cômico se não fosse trágico. Mas é perdida porque não era utilizado mais o templo. O templo de adoração a Deus já não era mais usado. Era usado outros templos. Por isso que é esquecido. Porque o próprio pai, o Manassés, o avô Manassés, o pai Amon, totalmente, os cultos eram feitos em outros lugares. Não era utilizado o templo nessa época. É verdade. E isso trouxe consequências, né, como o nosso comentarista destacou aqui, que foram maléficas, né? Por exemplo, fez com que o povo perdesse valores espirituais, né? É a primeira coisa que acontece quando a Bíblia é perdida, ou quando o ensinamento bíblico não é tratado com o devido valor, ou não é colocado no lugar que tem que ser colocado na dinâmica da igreja, do ser igreja no mundo, né? Perdem-se os valores espirituais. Foi o que aconteceu na época destes homens, né, nesse período pré-reformista. E tem consequência, né? Sim, o clero, né, os líderes religiosos da grande igreja, eles negavam as escrituras ao povo e envolviam o povo, né, daquela época, aquele povo simples, numa série de misticismos, né? Nós temos aí um movimento, inclusive, chamado de movimento místico na Idade Média, né? Um pouco fruto desse distanciamento das escrituras que aconteceu naquela época, né? Então, isso se dá quando a Bíblia ela é perdida, ou ela é tratada sem o seu devido valor. O povo perde os valores espirituais. Perde referência, a começar pelos líderes. E isso tem uma consequência em cadeia, né? Isso tem uma consequência em cadeia. Então, é muito importante, né? É imprescindível que a Bíblia ela tenha sempre o centro na nossa vida cristã de forma particular, e ela tenha o centro no nosso ser igreja no mundo, né? Nos nossos cultos, nas nossas liturgias, nas nossas atividades. A Bíblia, o ensino bíblico, ele precisa ter sempre a primazia. E parece que isso, nós estamos falando do século XIII, finalzinho do século XIII, início do século XIV. Pastor David, nós vamos viver nisso, época contemporânea. E nós não vamos citar nomes, que não é ético, mas em outras igrejas, no tempo de hoje, acontece isso. Sim. Vocês sabem disso. Sim, às vezes a própria imprensa denuncia, né? De pessoas pegar materiais, dizer, isso aqui é santo, né? Isso aqui veio lá do rio não sei das quantas, Sim. Bebe essa água aqui, né? Toma esse galinho aqui, até pedaço de ossos, olha o absurdo. Você acredita? Então, assim, são uns absurdos, e acontece hoje isso, né? Sim, sim. Outra consequência negativa é que o povo perde os valores morais, né? A igreja, na Idade Média, ela estava fundada na imoralidade, na promiscuidade, né? A começar pelo alto clero, pelos sacerdotes, por aqueles que deveriam dar o exemplo. Para a igreja católica, por exemplo, do clero, o padre, o monge, ele não pode casar.
Então, não pode casar, não pode ter relação íntima. E naquela época, os padres tinham amantes. Você pode ver que o Hans e o Cliff denunciam isso. Sim. Filhos, né? Então, olha para você ver, o Sim. absurdo. Eles ensinavam uma coisa e praticavam outra. Totalmente diferente. Então foi um tempo marcado por uma decadência moral muito absurda, grande, muito grande, né? E eu gostei muito de uma fala do nosso comentarista aqui, né? Que ele diz o seguinte: quando esse tipo de discurso prevalece, no caso o discurso da conveniência, do rebaixamento da orientação bíblica, né? O povo afunda, moralmente falando, espiritualmente falando, e principalmente nesse ponto, né? O ponto da sexualidade, né? Nossa, isso é... O não colocar a Bíblia no centro faz com que o povo tenha uma frouxidão moral, né? Tanto é que hoje em dia ninguém ouve falar de um jovem casar virgem. Isso é algo cafona, né? É algo da antiguidade, né? É como se fosse algo até estranho, sendo que é o que a Bíblia nos ensina. Né? A Bíblia, ela ensina a pureza do casamento, né? Ela ensina que o jovem deve fugir dos desejos sexuais desenfreados, né? Ela ordena os servos de Deus que não se entreguem a práticas sexuais impuras. Então, a Bíblia, ela tem a orientação de Deus para que nós possamos viver de forma agradável a Ele. Especialmente nesse ponto que é, acredito eu, um dos pontos nos dias atuais que mais pega nisso. Verdade, né? pastor. Um dos pontos que mais pega. Ele deixou aqui o versículo, não sei se dá tempo para a gente ler, que você falou aí, tá? Ele deixou Hebreus 13:14, né? Eu vou ler. Eu gosto de ler a Bíblia, a gente está falando sobre a Bíblia, né, pastor? Sim. 13:4. Diga assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha só. Então, Deus... Você citou sobre o casamento, sobre o jovem se abster do relação íntimo até o casamento. Sim. Então, Deus continua desejando que o seu povo seja um povo santo, né? Seja um povo puro. Que ele é santo, né? Porque ele é santo. Deus continua dizendo que o seu povo seja um povo de uma boa conduta. Então, quando a palavra é deixada de lado, a consequência é a frouxidão nos valores morais, né? Mas existe outra consequência que o nosso comentarista destaca aqui, né? Que o povo começa a criar ídolos para si, né? Você destacou agora há pouco aí, né? Você falou, hoje em dia, no nosso evangelicalismo brasileiro, especialmente nas igrejas que a gente denomina de igrejas pentecostais, que são essas igrejas mais recentes aí, né? Do ponto de vista histórico, né? Nós vemos muito esse destaque dos amuletos da fé, né? É a fronha ungida que faz você ter um sono tranquilo, né? É o sabonete ungido, é a vassoura com a qual você varre todo o mal da sua casa, da sua família. E o detalhe é que tudo isso é pago. É pago. É a moderna indulgência. Você quer ter isso na sua casa, precisa levar aqui. Precisa comprar aquele amuleto de fé, né? E a gente precisa alertar os nossos crentes acerca dessas coisas. E eu falo isso porque certa feita, né, eu me deparei com um irmão, né, do nosso ministério, tá? De uma das nossas igrejas. Nesse tempo, né? Nesse tempo. E falando, olha, eu adquiri aqui o travesseiro do homem do chapéu lá, né? Meu Deus do céu. E a gente precisa ter cuidado. A gente precisa priorizar a Bíblia nos nossos cultos, né? O culto de ensino, a escola bíblica dominical, né?
as escolas bíblicas de obreiro, esse tipo de atividade que envolve a exposição das escrituras, elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser priorizadas, elas precisam ser incentivadas, porque é isso que produz vida espiritual, isso é que produz avivamento, santidade, né? O verdadeiro avivamento, né? O verdadeiro avivamento, ele não é construído pelo homem, ele não é emocionalismo, mas o verdadeiro avivamento é uma ação da palavra na vida do ser humano. E é o que nós vamos ver aqui no ponto 3 da nossa lição, né? É o que acontece quando o livro é encontrado, né? Tiveram consequências maravilhosas, né? Em primeiro lugar, quando o livro é encontrado, nosso irmão já leu aqui no texto-chave, Josias ouviu, olha só, ele só ouviu. Ele não estudou, não foi nenhum rabino lá falar a interpretação. Ele ouviu a escritura e o Espírito Santo fez com que ele percebesse que estava tudo errado. Aí ele junta a nação e faz com que essa mensagem que ele ouviu e que produziu nele uma transformação também produzisse, né, na nação como um todo, né? A palavra é que transforma, Nilson. Nós vivemos num tempo onde, infelizmente, né, a palavra, o ensino sistemático, expositivo das Sagradas Escrituras é trocado por mentorias, né, por palestras coaching, como coloca o nosso comentarista aqui. Essa é uma realidade do nosso tempo. Parece não, Paulo já alertava, né, que nos últimos tempos as pessoas teriam comichão nos seus ouvidos, não aguentaria ouvir a palavra. É como se ao ouvir a palavra a pessoa estivesse ali sendo espetada, né, a pessoa se sente incomodada. Não, é o cumprimento da palavra de Deus. E para que nós possamos guardar nossas igrejas locais, para que nós possamos ter relevância no nosso ministério de ensino junto, né, aos nossos alunos, nós precisamos alertá-los quanto a esta realidade, né, de que as escrituras elas precisam ser expostas, e expostas para todos, de forma legítima, né, de forma responsável, né, obedecendo às regras da boa interpretação bíblica. Pastor, daí você trouxe esse assunto, foi em 2015, isso repercutiu na imprensa. Qual a lei que tinha? A lei que era estabelecida entre alguns estados brasileiros, que era assim, ó, toda escola que houvesse uma biblioteca, era obrigatório ter no mínimo um exemplar da Bíblia. E o que aconteceu isso? Foi anos 2015. O então procurador-geral, acho que mesmo foi o Janot, ele levou isso para o plenário, para a Suprema Corte, e a Suprema Corte julgou isso aí constitucional. Inconstitucional. Isso. E o que aconteceu? Não era mais. Então, sim, tirou isso, essa lei foi derrubada. Então, não era a obrigação de deixar uma cópia da Bíblia, uma Bíblia em cada biblioteca. Não podia, porque até então o país é um país laico, né? E foi isso. Olha para você ver como começa as ofensas, os absurdos. Qual o problema de ter uma Bíblia, o acesso? Mas é justamente isso. Aconteceu na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Contemporânea não é diferente. Vão tentar sempre nos calar, vão tentar tirar o acesso às pessoas à leitura da Bíblia, mas não vão acontecer. Porque qual a diferença? Porque eles acham assim, alguns vão até dizer, pastor Adairton, que eles acham que a Bíblia fosse escrita hoje, no nosso tempo, ela seria revista. Muitas coisas não seriam colocadas. Mas é um grande engano. O que eles não sabem, que nós sabemos e temos certeza, que a Bíblia não é um livro nem antigo, não é um livro novo. A Bíblia ela é eterna, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Verdade. Não é isso? Verdade. E eu gostei muito aqui de uma frase do nosso comentarista, que ele diz assim, ó: se queremos uma reforma em nossas vidas e igrejas, temos de ensinar, pregar e cantar a Bíblia. Glória a Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo, no nosso evangelicalismo brasileiro, onde muitos dos nossos hinos nem bíblicos são. São cristocêntricos, né? São hinos
antropocêntricos, hinos que querem, né, exaltar o ego. O homem, exalta o homem, né? Não a Deus, exaltar né? Cristo, né? E não exaltar a obra de Cristo ao nosso Salvador. Né? Mas quando o livro é encontrado e é lido, isso produz também quebrantamento pessoal. Né? O que é avivamento se não quebrantamento? Reconhecimento da nossa condição diante de Deus, pecadores. Produz renovação da aliança e reforma do culto. Olha quantas coisas maravilhosas, né, a palavra de Deus, quando encontrada e exposta, causou. E causa nos dias atuais também. Por isso nós precisamos, vou aqui repetir essas palavras do nosso comentarista, né? Ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia e cantar a Bíblia. Se nós fizermos isso, o Espírito Santo vai fazer a parte dele, vai convencer os pecadores do pecado, da justiça, do juízo. Nós vamos ter a alegria de ver pessoas se convertendo nos cultos nas nossas igrejas locais. Nós vamos ter a alegria de ver os distanciados retornando. Hoje em dia as igrejas crescem, mas não crescem mais por conversão. Não sei se você concorda comigo. Concordo. O fenômeno que a gente percebe é que as igrejas hoje às vezes crescem, mas é por adesão. São crentes de outras denominações que por um motivo e por outro saíram das suas igrejas e vão procurar outros lugares, né? Então, por que isso acontece? Por que as almas não estão se convertendo? Porque às vezes nós estamos trocando a palavra, o ensino, por modismos. Isso é muito perigoso. Eu vou mais além, pastor Dailton. O que está acontecendo? Hoje, você pregar a Bíblia, você acabou de estar agora, pregar a Bíblia, cantar a Bíblia, nós estamos fazendo autoajuda, né? Massageando o ego, mensagens, não posso falar isso, eu não posso falar sobre o pecado, eu não posso falar sobre o inferno, eu não posso falar sobre... Não posso. Então, aqui que as pessoas estão, não, você vai ter vitória, vai dar certo, você vai conseguir, esse tipo de mensagem, autoajuda, isso não é Bíblia. O que a Bíblia ensina, o Evangelho nos ensina? Negar a si mesmo. Já é algo tremendo, mas ninguém quer negar, não posso abrir mão de nada, né? Mas não está sendo pregado. Mas glória a Deus que ainda existe, nosso ministério é uma benção, os pastores têm lutado contra isso, sim, né? Graças a Deus. As escrituras, né? Graças a Deus a gente pode fazer parte, né, de uma igreja que prima, né, por esses trabalhos, atividades que edificam. Né? As escolas bíblicas de obreiro, né? Escola dominical. A valorização da escola dominical. Tem lugares que não tem mais, hein, pastor? Isso é importantíssimo. A gente não pode, né, perder essa boa cultura, né, das nossas escolas bíblicas, dos nossos cultos de ensino. O que transforma é a palavra. O que gera vida é a palavra. É a palavra. Então, que esse comentário possa contribuir para você, professor, né? Trazer a sua aula neste domingo, para você, aluno, que vai ter acesso a esse vídeo, que tudo aquilo que aqui foi comentado, que seja refletido, que seja mastigado, né, simbolicamente aqui falando, por você e que possa transformar, né, a nossa visão, possa produzir em nós também um quebrantamento. E que nós possamos nos achegar a Deus e como estes dois grandes exemplos de fé, sermos pessoas que vivem para agradar a Deus, a despeito do que podem sofrer por conta disso. Verdade. Finalizo também aqui com o pastor Dailton. Essa lição, um aprendizado muito rico e entendemos, se realmente queremos, como aprendemos aqui no dia de hoje, um avivamento, nós aprendemos aqui, que ela vem da parte de Deus. O que nós temos que fazer é ter um coração disposto, né, pastor? Sim. E leitura da palavra, ficar na palavra, viver a palavra e aplicar a palavra. Que Deus possa abençoar cada professor que vai ministrar essa aula, que o Espírito Santo possa falar através da sua vida e que toda a igreja, seus alunos possam ser edificados para a glória de Deus. E até o próximo comentário, até a próxima videoaula, pastor. Se Deus assim nos permitir. Queremos orar pela sua vida. Pai, obrigado por mais uma videoaula. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada professor, de cada aluno da nossa escola bíblica dominical. Que todo o conteúdo desta revista, cada lição,
possa produzir em nós transformação e edificação espiritual. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.